Aleluia, glória a Deus. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra comigo em Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, versículo 24. Enquanto você abre o teu smartphone ou a palavra, a Bíblia, papel, eu quero falar para você que faz meia hora que Deus me deu essa palavra. Então é um pão quentinho. Está saindo do forno agora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu amo Jesus por causa disso. Ele sempre deixa a gente com frio na barriga. Eu quando preparo a mensagem uma semana antes, chega na hora, muitas e muitas vezes Deus fala assim, não, prega outra coisa. Então eu falo, Jesus, então eu vou deixar para ouvir a tua voz no dia e na hora. Já que o Senhor fica pregando essas peças em mim, então eu vou deixar para ouvir no dia e na hora que fica mais fácil. Daniel 9, 24 a 27, diz assim a palavra do Senhor. 70 semanas são semanas de anos, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então está falando com Daniel no cativeiro, e o povo de Daniel era o povo de Israel. Então 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, Jerusalém, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, aqui fala 70 semanas de anos, 490 anos, está determinado sobre o teu povo e sobre Jerusalém, para que a justiça eterna aconteça, para que os pecados sejam expiados de forma total, para que o Senhor venha fazer uma obra de cumprimento das visões e das profecias. 490 anos. Vamos procurar entender isso. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, tradução do hebraico é o rei, Messias, o rei, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos, que dá 483 anos. Então, desde o momento que deu a palavra para restaurar Jerusalém, até que o Messias, o rei, fosse aclamado em Jerusalém, recebido como rei em Jerusalém, seria 483 anos, depois da ordem que foi dada para restaurar Jerusalém depois do cativeiro. Tá bom, gente? Eu estou indo por parte. Fala, as suas ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, que já foi a 7 mais 62 semanas, que são as 69 semanas, será tirado o Messias. Então o Messias vai aparecer, vai ser recebido como Messias, como rei, 483 anos, mas no mesmo tempo, o Messias vai ser tirado deles. No mesmo tempo que o Messias e o rei é aclamado, o Messias e o rei é tirado. Amém? É isso que está claro aqui. E não será mais o Messias por um tempo. O povo do príncipe que há de vir, o povo do anticristo, destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Depois fala que esse príncipe que há de vir, ele firmará uma aliança com muitos, do povo de Israel, por uma semana de anos. Ele vai fazer uma aliança com muitos por 7 anos. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que vai estar acontecendo no templo restaurado, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado
será derramado sobre o assolador depois. Queridos, eu quero falar que aqui fala de 490 anos, mas se você contar 490 anos, ainda não teve a remissão total dos pecados, não veio a justiça eterna. Mas por quê? Porque há um hiato. Quando Jesus ele foi aclamado como Messias, como Rei, e quando ele foi tirado, e não foi aceito como Messias, como Rei, ele foi aceito e desaceito. É isso que aconteceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E nesse hiato, nesse espaço, nesse intervalo de tempo, começou um novo tempo. Começou no Pentecostes, o quê? O Senhor se revelando e eles falando em línguas de 16 nações diferentes. Por quê? Porque ali começava um projeto novo de Deus, que Ele tinha falado. Começará em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que o projeto, depois da ressurreição de Jesus, foi um projeto para as nações. Foram judeus primeiro visitados em Pentecostes, foram judeus primeiros ganhos em Jerusalém, mas eles tinham como alvo os confins da terra, e eles já foram visitados em 16 idiomas para levar para as nações. O que quer dizer, queridos? Que a partir da ressurreição de Jesus, começou o tempo dos povos, o tempo dos gentios, como é falado, o tempo da igreja, o tempo dos não-judeus. Romanos 11, 25 fala assim, que veio em parte o endurecimento a Israel, até que se complete o número dos gentios. Então, Israel endureceu contra o Messias, eles foram indiferentes ao próprio Messias deles, porque Jesus é um judeu, e ele veio como o rei dos judeus. Mas eles rejeitaram o rei dos judeus, e o coração deles foi endurecido, até que agora se complete, Romanos 11, 25, o tempo de todos os gentios. Depois no versículo 26 fala assim, e então, quer dizer, o que acontece depois do tempo dos gentios, Israel será salvo. O que eu quero dizer? 483 anos, faltando 7 anos para se cumprir. E esses 7 anos vão se cumprir após o arrebatamento dos povos, o arrebatamento da igreja, onde vai ter agora de novo a dispensação para o teu povo, o povo de Daniel, que é o povo de Israel. Estou me fazendo entendido, gente? Então tinha uma profecia para se cumprir. Zacarias 9, 9. Se você puder abrir Zacarias 9, 9. Bem no finalzinho, se você quiser só acompanhar, eu vou ler rapidamente. Diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre. Algumas traduções falam humilde, mas a tradução principal do hebraico é pobre. E montado sobre um jumento, filho de um asninho, de uma jumenta. Fala que a profecia messiânica, antes de Jesus chegar, é que ele viria montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Por que Jesus montado num jumentinho? Todo rei, quando era aclamado, os filhos de Davi, eles eram aclamados em cima de um jumento. Se tocava a trombeta, o exército fazia festa. Os profetas estavam do lado do rei. Os sacerdotes e o sumo sacerdote estavam do lado do rei.
E na cidade onde o rei governava, ali ele era aclamado e faziam um desfile público desse rei montado num jumento. Então quando fala, o teu rei virá montado num jumentinho, filho de uma jumenta, estava falando de um descendente de Davi, do rei que viria para reinar. E fala, exulta-te, ó filha de Sião. Sião está onde? Lá em Jerusalém. Alegra-te, ó filha de Jerusalém. Onde que ia acontecer isso? Em Jerusalém. E quando que ia acontecer isso? Com Jesus. Mas, quero que você abra agora em João capítulo 11. Queridos, eu quero que você, enquanto está abrindo, escuta. Olha para a Bíblia, mas escuta aqui. Deus tem uma agenda profética. Deus tem coisas que Ele precisa fazer. Eu quero falar para você que Deus Ele fez um projeto para mim. E às vezes eu posso estar fora do projeto ou dentro do projeto. Por quê? Porque Deus é amor. Preste atenção, a essência de Deus é amor. E a principal qualidade do amor, sabe qual que é? O amor não procura os seus próprios interesses. Então Deus, quando Ele é totalmente altruísta e nada egoísta, Ele deixa o objeto do seu amor livre. Já que Ele não está querendo manipular, controlar. Ele fez algo maravilhoso conosco, com a humanidade. Ao mesmo tempo, foi a queda da humanidade. Permitir que sejamos pessoas livres. Pessoas que fazem as suas escolhas. Pessoas que decidem a sua vida. Pessoas que escolhem se querem amar, se querem odiar, se querem viver uma vida correta, se querem viver uma vida toda torta. Por que que Deus fez isso? Porque Deus nos ama e nos deixa livre. Ele nos cerca de graça, de misericórdia, Ele se revela a nós, Ele mostra o quanto Ele nos ama e tem mostrado desde a cruz do Senhor Jesus. Mas nos deixa livre para fazer as escolhas. Quando fala a respeito daquilo que Deus revela para a nossa missão, lá em 1 Timóteo 1,18 fala, meu filho Timóteo, segundo as profecias, as palavras da tua missão, as palavras que você tem que fazer, tem que viver, tem que alcançar, segundo as profecias que você foi objeto, combata por essas palavras o bom combate. Em outras palavras, a profecia não é uma palavra que está determinada, assim será. A profecia é um convite para aquilo que Deus tem. A profecia é Deus mostrando o caminho por onde Ele quer que você ande. A profecia é Deus mostrando, eu tenho isso para você. Mas agora que você sabe o que eu tenho para você, lute por isso. Aceite. Faça uma guerra. Tenha uma atitude sacrificial de entrar dentro do meu propósito. Porque o que eu tenho é bom. Minha vontade é boa, agradável e perfeita. E se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Lá em Isaías 1,18, se você me ouvir, diz o Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Então quando Deus ele está nos chamando, desde quando Deus me chamou, Ele tem falado comigo tantas coisas. E a gente pode estar vivendo o que Deus tinha escrito para nós, ou podemos estar vivendo a nossa própria história. Lá no Salmo 139, versículo 16, fala assim, todos os nossos dias foram escritos e determinados, escritos no seu livro. Mas Apocalipse 20, versículo 12, quando fala que os mortos ressuscitam, fala que vai abrir os livros, no plural, e vai abrir um outro livro especial, que é o livro da vida. E vai ser colocado um do lado do outro. Por quê? Porque tem aquela história que Deus tinha, que está no livro dele, no livro da vida. A história que Ele tinha para mim, para você. E tem aquelas
aquelas saídas, aquelas curvas que eu fiz, que você fez, que saiu da história de Deus. E ele vai comparar aquilo para trazer as recompensas eternas. Os galardões eternos vão ser de acordo com aquilo que eu vivi dentro do propósito que ele tinha para mim. Estão me fazendo entendido, queridos? Tanto que fala que se as nossas obras forem edificadas em pedras preciosas, ouro e prata, vai passar pelo fogo e vai permanecer e vai receber galardão. Mas se a nossa vida for apenas feno, palha e madeira, vai passar pelo fogo, não vai sobrar nada e não vai ter galardão. Porque tudo que eu fizer fora da vontade de Deus, não tem galardão. Tudo que eu estiver fazendo que Deus não mandou fazer, não tem recompensa. Só tem recompensa quando eu faço o que Deus tinha para mim, nessa terra, nesse tempo, na minha geração. Estão me fazendo entendido, queridos? Então, Deus é soberano, mas Ele não tem aquela soberania calvinista, absoluta, onde tudo é a vontade de Deus. Menino morreu, 18 anos atropelado, vontade de Deus. Aquela menina foi estrupada até a morte, Deus quis. Deus não está nessas coisas, essas coisas são escolhas humanas, é a maldade humana. Deus não está nessas coisas, o mundo jaz do maligno, Deus não está nessas coisas. Deus, Ele faz as coisas aqui na terra sim, juntamente com os homens. Mas Deus interfere aqui na terra quando Ele tem uma agenda. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus tem uma agenda. E Ele tem uma agenda para esse tempo. Ele tem uma agenda para esse tempo. Pode ser que você queira viver uma vida toda fora do livro da vida e viver o livro da tua história, não o livro de Deus, e não ter galardão nenhum. Deus não interfere. Mas quando tem uma agenda de Deus, Ele interfere. Estão me fazendo entendido, queridos? Tinha uma agenda de Deus para se cumprir, que Israel e Jerusalém ia receber Jesus como o Messias e como o rei, filho de Davi. E eu falo para vocês, o povo viu os milagres, viu as maravilhas, viu o poder. Os fariseus conferiram, porque o papel dos fariseus era sim investigar, para averiguar se ele era o verdadeiro Messias. Fizeram todas as averiguações. Eles tinham 3 sinais que, se acontecesse, eles saberiam que era o Messias, que era ressuscitar um morto, levantar um coxo de nascença, um cego de nascença. Jesus fez esses 3 milagres, e fez várias vezes. Eles tinham estipulado que esses sinais, porque os profetas fizeram isso, alguns profetas ressuscitaram os mortos, como Elias, como Eliseu, então eles tinham estipulado que se o Messias viesse, ele tinha que fazer esses tais milagres, e Jesus fez os milagres. Mas mesmo fazendo os milagres, mesmo revelando Deus, mesmo amando, mesmo sendo o cumprimento de todas as coisas, eles ainda rejeitaram o Messias. Mas chegou o tempo, a agenda de Deus, que tinha que se cumprir, onde Jesus ia ter que ser recebido na cidade de Jerusalém, na cidade do grande rei, como o próprio rei. 483 anos, ele tinha que ser recebido como rei. E o povo não estava pronto para receber ele como rei. Agora eu quero ler vários textos aqui com vocês, João 11. Vamos ler rapidamente João 11, que eu quero começar a pregar daqui a pouco. João 11 diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e torna-te para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. E assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus lhes disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar Maria e Marta acerca do seu irmão. Eu quero falar uma coisa. Faltava nem uma semana para começar a festa da Páscoa. Havia uma peregrinação para 3 festas judaicas, e a maior delas era a Páscoa. Todo homem do sexo masculino acima de 12 anos tinha que fazer a peregrinação até Jerusalém. Eles chegavam 15 dias antes, porque eles precisavam achar lugar para repousar, para alugar. Então, estava todo mundo vindo para Jerusalém. Todo mundo vindo para Jerusalém. Jerusalém estava abarrotada de gente, e todas as cidades, as aldeias ao seu derredor estavam cheias de visitantes que estavam se preparando para a Páscoa. Fala que Betânia ficava a 15 estádios, mais ou menos, aqui 2 quilômetros e 700 metros. Então, não tinha nem 3 quilômetros Betânia de Jerusalém. E Lázaro estava morto aqui em Betânia. Estava morto aqui em Betânia. Maria e Marta e Lázaro, eles eram tão amados, que fala que mesmo 4 dias após a morte, muitos judeus estavam consolando ainda Maria e Marta. Muitos judeus ainda estavam consolando Maria e Marta. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com elas em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse-lhe: onde pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Vou repetir. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que também esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram-lhe, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas
eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Versículo capítulo 12 agora, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Isso aqui aconteceu no domingo. E quando chegou aqui no domingo, diz assim aqui, ó, no versículo 9, no mesmo dia: muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram até Jesus, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, iam e criam em Jesus. E daí no dia seguinte, segunda-feira, ouvindo uma grande multidão que viera à festa da Páscoa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou-se Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem, assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. E versículo 17: a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, a multidão testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido o que ele fizera este sinal. Disseram-lhe, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Queridos, eu quero que você preste atenção uma coisa. Jesus falou assim: essa enfermidade de Lázaro, do meu amigo, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus, mas ele fala depois algo assim: mas para que também o Filho seja glorificado, para a glória do Filho. Por que para a glória do Filho? Porque Jesus precisou fazer algo para ser reconhecido como Messias. Lázaro foi o estupim, Lázaro foi o sinal, Lázaro foi aquele que abriu a porta. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias dentre os mortos. Tinha uma multidão ali, Essa multidão, quando viu Jesus no outro dia entrando em Jerusalém, e todos vindo para a festa da Páscoa, essa multidão foi que jogou primeiro as folhas de palmeiras, jogou as suas vestes e começaram a clamar: filho de Davi, tu és o filho de Davi, o rei que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Jesus estava sendo aclamado como rei. Exatamente 483 anos depois da edificação de Jerusalém. Exatamente cumprindo a profecia dele entrar num jumentinho, filho de uma jumenta. Exatamente cumprindo ele vindo como o justo e salvador, o salvador de todos os homens, Yeshua. O nome dele é Yeshua, que é Jeová é a salvação, Deus é o Salvador. Ele veio com a característica de pobre, humilde, porque de verdade ele não veio ostentando, não veio com um exército poderoso, mas ele entrou pobre, humilde, segundo estava escrito. Jerusalém exultou de alegria, as filhas de Sião exultaram de alegria, porque o rei estava entrando na cidade do grande rei.
Tudo isso se cumpriu, porque Lázaro morreu, porque Lázaro ficou 4 dias na sepultura, porque precisou um choque, um despertamento naquela nação, um despertamento naquele povo. Aqueles que viram, aquela multidão que viu a ressurreição de Lázaro, foi incendiando, inflamando, foi divulgando para todo mundo. Ele é o Messias. Ele levantou um morto que estava podre. Ele chamou um morto que estava podre. E tem milhares que viu isso. Milhares que viu isso, milhares foram testemunhas oculares de uma ressurreição poderosa. Não tem jeito, esse homem é o Messias. Esse homem é o filho de Davi. E por causa de Lázaro, a multidão aclamou Jesus como Messias. Na segunda-feira, na sexta-feira, eles disseram: crucifica, crucifica, e o Messias foi tirado dos judeus. Para nós vermos que foi algo tão superficial, que foi só por causa de um sinal, foi por causa de como é que fala? De uma visitação, de um mover, vamos falar um mover. Sabe os crentes de mover? Quando Deus move, chora, vira santo, confessa pecado. Aí quando não sente mais a presença de Deus, ficam mais carnal que os do mundo. Sabe? Então é o povo de Israel. Na hora do mover, uau! Viraram tudo santo, entenderam as profecias, aclamaram o Messias. Passou o mover, crucifica esse bandido. Crucifica porque ele não é o nosso rei. Tanto que Pilatos falou assim: é o rei de vocês? Vocês não falaram agora? Eu vi, eu estava em Jerusalém. Eu vi ele entrando, vocês aclamando ele como rei. Não, nosso rei é César, disseram as multidões. Tanto que Pilatos escreveu em 3 idiomas em cima da cruz de Jesus. Jesus, Yeshua, o rei dos judeus. Escreveu em hebraico, escreveu em latim, escreveu em grego. Este é o rei dos judeus. Daí disseram: não, coloca aí que ele disse que era rei. Não. O que eu escrevi está escrito. Em cima da cruz está aclamado: o rei dos judeus foi crucificado. Em todos os idiomas as pessoas liam: o rei dos judeus. O que eu quero dizer, querido, para nós começar a pregar? Quem me dá 2 minutos aí? 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vai ter uns 30 minutos, já me deram. Beleza, obrigado. Diz a palavra que Jesus chorou. Esse Jesus chorou, só tem essa menção. Tem 40 vezes Jesus chorou, que é a palavra grega, klaio. E klaio significa, aqui o chorar dos judeus, o chorar de Maria, o chorar de Marta é klaio. E klaio significa sentir dor, aflição e tristeza e chorar. Mas Jesus chorou, no versículo 35, é a palavra dacruo. E dacruo só tem uma menção na Bíblia toda. Só tem uma menção no Novo Testamento todo. Enquanto o chorar de luto tem 40 menções, o chorar de dor, de luto, tem 40 menções. O chorou de Jesus tem uma menção. Uma citação. E esse chorou de Jesus significa derramar copiosamente em lágrimas. Se derramar copiosamente em lágrimas. Agora eu pergunto para você o porquê que Jesus chorou. Por que você chora no luto? Ou por que você chora? A gente chora porque não vai ver mais a pessoa. A gente chora de saudade. A gente chora de dor. A gente chora até de alegria. Não é verdade? A gente chora de raiva. Jesus não estava com raiva. Jesus não estava com saudade.
Jesus não estava com alegria. Jesus não estava com culpa de ter chegado na hora errada. Jesus não estava com aquela visão, nunca mais vou ver Lázaro. Ele sabia o que ele ia fazer. Por que que Jesus se derramou em lágrimas copiosamente? Por que Jesus se derramou em lágrimas copiosamente? Eu quero que você pense comigo. Tem alguns versículos da Bíblia, Atos 10, 42, fala que Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Então, ele está tanto com os vivos quanto com os mortos. E também estava com os vivos e tanto com os mortos. Há umas coisas misteriosas na Bíblia. João 3,13, presta atenção. Jesus fala para Nicodemos: ninguém desceu do céu, Jesus falando a respeito de si mesmo, senão aquele que está no céu. O filho do... Deixa eu ler direito aqui para vocês, que eu anotei aqui. João 3,13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha que coisa maluca. Jesus chega para um cara que era um cara, né, um cientista da época, Nicodemos. Fala assim, ó, ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu ao céu, o Filho do homem que está no céu. Aí Nicodemos fala assim, agora você é louco, cara, estou te vendo aqui. Você está me vendo, mas eu estou aqui e eu estou no céu. Eu sou homem, eu estou aqui na carne, mas também estou no céu. Ó. João Batista, ele fala a respeito de Jesus em João 1,18. João 1,18 fala assim, Deus nunca foi visto por ninguém, o Deus Pai. O Filho unigênito que está no colo do Pai, no seio do Pai, esse o fez conhecer. João Batista fala assim, ó, o Deus Pai ninguém nunca viu, mas o Filho que está no colo do Pai, o Filho estava na terra, gente. O unigênito que estava na terra, estava no colo do Pai. Esse o faz conhecer, porque ele vai revelar totalmente o Pai. Não buga? Buga ou não buga? Então, por que eu estou falando desses versículos? Porque Jesus estava na terra e estava onde Lázaro estava. Se Lázaro permanecesse morto, Jesus estava ali e estava junto com Lázaro. E Lázaro era, sabe quem? O seu amigo. Aquele a quem Jesus amava. Oh meu Deus, Deus ama todos, mas assim, eu quero falar que o amor é como uma energia, como uma vibração que emana de Deus, porque Deus é amor. Enquanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós somos amados, porque nós vamos entrando nesse raio de aproximação desse Deus que é amor. Então Deus não ama pessoas diferentes, Deus não tem filhos diferentes. Deus tem filhos que se aproximam mais, e quem se aproxima mais, recebe mais amor. Filhos que se achegam mais, são mais amados, porque entram nessa esfera de amor, de mais intensidade de amor. E aqui fala, Maria e Marta e Lázaro, a quem tu amas. Lázaro, nosso amigo, aquele a quem tu amas. Então, Lázaro era um dos tipos de gente da época, que estava bem pertinho desse raio de ação, dessa energia de amor, dessa vibração de amor que emana de Deus. Agora eu vou começar a pregar e vou encerrar minha mensagem. Eu quero falar para você uma coisa. Deus tinha uma agenda para Israel. Deus tinha uma história que precisava se cumprir. Agora eu entro na palavra para aqui. Deus tem uma agenda para esse tempo. Deus tem uma agenda para a igreja desse tempo. Deus tem uma agenda para este lugar. Era para eles viverem. Aquele choro foi choro de dor,
de muita dor, de dor extrema. Por que de dor extrema? Porque não era para ser daquele jeito. Não era para fazer aquela família sofrer. Não era para ser daquela forma. Não era para ser com aquela resistência. Não é para ser com aquela incredulidade. Não era para ser uma visitação para chamar atenção por um momento. Não era para trazer a dor para Maria e para Marta. Não era. Aquela dor de Jesus era uma dor de uma indignação que não era para ser daquele jeito. Não era para ser daquele jeito. E eu falo para você, existe uma agenda para a igreja. Existe uma agenda para a igreja, de uma forma geral, para a igreja comunidade, para a igreja de Maringá. E nessa agenda soberana de Deus, Deus precisa cumprir algumas coisas. E se nós não respondemos, se nós não cooperarmos com aquilo que Deus tem, vai ter choro de dor de Deus. Deus precisou fazer com que houvesse dores e sofrimento, para que houvesse o cumprimento de algumas coisas. E eu quero falar para você hoje. Se posicione. Porque senão vai vir a dor. Toda a minha pregação é para falar isso. Se você não se posicionar, a dor vai vir. Maria e Marta choraram e choraram muito. Os judeus choraram e choraram muito. E Jesus chorou mais do que todos eles, porque não queria aquilo. Mas, se a gente não se posiciona no amor, a gente vai se posicionar na dor. Eu queria pregar uma coisa muito gostosa, muito bonita para vocês. Mas Deus falou no meu espírito, entrega essa palavra, é uma profecia. É uma profecia. Precisa ter posicionamento para ter festa no céu. Porque tem uma agenda, tem uma data para coisas soberanas de Deus que precisam acontecer. E se você ficar dormindo, as lágrimas vão acelerar o processo do tempo que você perdeu. Se eu ficar na sonolência, as minhas lágrimas vão acelerar o processo do tempo que eu perdi. Se a igreja ficar na desobediência, as lágrimas vão acelerar o processo do tempo que ela perdeu. De ouvir, de entender os sinais, de entender o que Deus está falando com você, de entender como Deus está te chamando. Eu quero que você pense comigo. Jesus era a expressão de Deus e Deus se derramou. Antes de se entregar na cruz, ele se derramou em lágrimas. Na cruz ele não chorou, mas ele chorou pela incredulidade. Ele não chorou como cordeiro. Ele não abriu a boca quando foi açoitado, quando foi injustiçado. Mas precisar trazer um baita sofrimento desse, para o povo reconhecer que ele era o Messias, para se cumprir a profecia, ele chorou copiosamente. Queria que vocês colocassem em pé. Me fiz entendido? Os teólogos falam assim, Jesus amava tanto Maria e Marta que chorou quando ela chorou. Jesus tinha que chegar, se fosse problema desse, chegar assim, Maria, faz festa, filha, vou fazer agora o milagre.
Marta, já não falei que eu vou ressuscitar? Para de ser boba. Enxuga as lágrimas, sua boba. Eu vou ressuscitar. Manda esse povo parar de chorar. Traz aí os instrumentos, vamos fazer festa, que agora eu vou ressuscitar. Se o negócio era com Maria e com Marta, ele tinha já acabado com o choro no começo. O negócio não era com Maria e com Marta. O negócio era a dureza da nação e o que ele precisou fazer para cumprir a sua agenda profética. Fecha os teus olhos. Israel foi negligente em ouvir a voz de Deus. O povo de Israel foi negligente em enxergar os sinais que o Messias estava trazendo. O povo de Israel não respondeu à altura. Não era para ser daquele jeito. Ele ia morrer na cruz, mas não era para ser daquele jeito. Ele ia morrer sim pelos principais sacerdotes, mas não era para o povo demorar tanto tempo para ver ele como Messias. Oh meu Deus, eu oro agora, Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor amado, os nossos olhos. Deus, tem tanta gente teimosa aqui, Pai. Tanta gente, Senhor amado, que Deus está, Senhor amado, sendo relutante em ouvir a Tua voz. Quantas pessoas, ó Deus amado, que estão fazendo o seu próprio livro e estão, Deus, vivendo a sua própria história e não estão se alinhando, Deus, para aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Senhor, que não precise ser as lágrimas que vai, Senhor, nos trazer para o propósito. Que seja, Senhor amado, o amor que nos traga para os propósitos. Que seja, Senhor amado, um coração quebrantado que nos traga para os propósitos. Que seja, Senhor, uma fome verdadeira pelos céus que nos traga para o propósito. Que seja, Senhor amado, um ouvido e um coração pronto para ouvir e obedecer, que nos traga para o propósito. E não, Senhor amado, a dor. Deus, a tua opção primeira, Senhor amado, é o Senhor corrige o filho que ama. Mas quando o filho, o Senhor, não aceita a correção, o Senhor castiga ele com vara. Primeiro o Senhor admoesta o filho que ama. Quando ele não ouve, o Senhor corrige ele com vara. Deus, poupa-nos da vara, Senhor. Poupa-nos da vara. Poupa-nos da vara, Senhor. Poupa-nos da vara. Deus, não queremos chorar e não queremos que o Senhor chore. Queremos, ó Deus amado, que os céus venham rir pela nossa obediência. Queremos, ó Pai, que os céus venham falar: olha os meus filhos que me dão prazer ali. Olha os meus filhos que ouvem a minha voz ali. Olha os meus filhos que são sinceros de coração ali. Olha os meus filhos que se quebrantam buscando santidade ali. Olha os meus filhos que se posicionam espiritualmente, entendendo que são peregrinos, estrangeiros nessa terra, que não são dessa terra, mas que são do céu ali. Olha os meus filhos apaixonados pelo céu. Olha os meus filhos apaixonados pelas coisas do reino. Olha os meus filhos ali respondendo: Deus, e haverá, Deus, uma festa, Senhor, nos cumprimentos, ó Deus amado profético. Haverá derramado o Espírito Santo debaixo de um povo quebrantado, Senhor. Meu Deus, que assim seja sobre nós, assim seja sobre a nação brasileira, assim seja sobre a igreja na face da terra. Que não precise vir, Pai, mais nenhuma correção, mais nenhum susto, mais nenhum juízo, a Deus, sobre nós, Senhor, que não precisa vir mais nenhuma dor, para o cumprimento daquilo que o Senhor falou. Deus amado, nas nossas vidas, nesse tempo, nessa geração, no nome poderoso de Jesus. Deus, vem, derrama graça, derrama graça, derrama um senso de urgência, Jesus. O Senhor quer fazer festa e não chorar. Quando o filho entendeu e voltou para o pai do jeito que era para voltar, teve festa.
Mas quando o filho rejeitou, aí teve choro. Choro copioso de lágrimas. Deus está diante de nós, a festa ou as lágrimas. Que eu, Pai, escolha, que cada um de nós possamos escolher no nome de Jesus.